Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Que bela mensagem desse salmo, né? Salmo 27, versículo 10. Se você quiser anotar aí na sua Bíblia, que bela mensagem é desse salmo. Com essa certeza, irmãos, que nós sempre buscamos a Deus e recorremos a Ele, buscamos a sua face em oração, sabendo que Ele nos acolhe em todo o tempo. Vamos ter essa primeira palavra de oração? Deus bendito, obrigado pela tua graça, obrigado por tão grande amor, mesmo sem merecermos, tu nos acolhe. Até mesmo o amor paternal e maternal podem faltar, mas o teu amor por nós não falta e não faltará de forma alguma. Nós te louvamos e te engrandecemos por isso. Receba, Deus, o culto que te oferecemos nesta hora. Em nome de Jesus, amém. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Mas eu sei que o meu tesouro, o meu depósito está guardado até o dia final. Vamos cantar essa verdade que nós cremos, não sei porquê, o hino 377 do cantor cristão. Louvemos ao Senhor com esse hino. Retomando, irmãos, vamos orar agora uns pelos outros, lembrando sempre daqueles irmãos que precisam de nossas orações devido a questões de saúde que demandam tratamento longo e também um caso muito específico aqui do irmão Joaquim, não é? Muitos talvez não saibam, mas irmão Joaquim e irmã Jane, esse casal tão querido de nossa igreja, eles não são membros da nossa igreja, eles são membros de uma igreja congregacional em Campo Grande, mas eles são membros de coração, né? Fazem parte da família e bens de coração, eles participam intensamente dos cultos, dos trabalhos, já foram inclusive para retiro conosco. E o irmão Joaquim está numa situação muito difícil, muito grave no CTI do hospital. Vamos
orar por essa situação e também por outras situações de saúde que nós faremos menção nesse tempo de intercessão. Ore comigo, por favor. Senhor bendito, nós te exaltamos pela tua graça, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Colocamos a vida daqueles irmãos e irmãs que estão sofrendo com saúde, ó Pai, tendo dificuldades, precisando fazer tratamentos longos, exames, passar por cirurgia, ó Senhor. Colocamos essas vidas sob o teu cuidado, porque sabemos que tu podes socorrê-los e ajudá-los, dando os recursos, agindo até mesmo de forma sobrenatural, para que a saúde desses irmãos sejam recuperadas. Peço pela Dora, obrigado que domingo ela já pôde estar na igreja, mas eu peço a Deus que ela continue nessa caminhada da sua recuperação. A irmã Janaína também, ó Deus, o seu tratamento, a cirurgia que ainda vai fazer, cuide dela. Obrigado pela recuperação da irmã Marilda, mas eu peço que tu continues a abençoá-la. Também, ó Deus, a irmã Anacleta, as dores, as dificuldades que ela vem sentindo, ó Deus. Obrigado também pela recuperação da irmã Lourdes, ó Pai. Mas eu peço que tu abençoes de tal forma que ela possa estar completamente curada, no sentido de não sentir mais os efeitos da quimioterapia que ela fez e que a debilitaram também. Ajude, ó Deus, nesse sentido. Ó Deus, eu venho pedir pela irmã Jaqueline. Ó Deus, abençoe essa irmã. Ajude essa irmã no seu tratamento também, os exames, as consultas constantes que ela precisa fazer. Vai ser também um tratamento longo, ó Senhor, mas que a cada dia ela possa se sentir mais fortalecida na sua saúde. Também a irmã Rosilane, alguns tratamentos que ela também precisa se submeter, está se submetendo. Tome, ó Deus, essa irmã debaixo do teu cuidado e da tua proteção também. Irmã Marinete, ó Deus, seu problema de coluna, ajude, ó Deus, essa irmã também. O irmão Antônio, o exame que vai fazer já está agendado. Cuide, ó Pai, do irmão Antônio, do procedimento que ele vai fazer nos próximos dias, procedimento cardíaco, talvez nos próximos meses. Ajude, ó Deus, esse irmão, abençoe, ó Pai. Quem sabe esse procedimento não seja nem necessário, mas nós oramos por isso, ó Deus, para que a tua bênção, a tua mão, por favor, haja de tal forma que, através das medicações, ele resolva esse problema. Eu também peço pela Ana Lúcia, que está com problema de pancreatite. Ajude, ó Deus, essa irmã de tão longe. Cuide dela, ó Pai. Tome essa vida debaixo da tua graça. A irmã Alcilene, ó Pai, que está fazendo exames, que também vai precisar passar por um tratamento. Tome, ó Pai, essa irmã. Abençoe, ó Deus, a irmã Alcilene. Que os recursos não faltem, que o tratamento seja bem sucedido e que ela brevemente esteja recuperada. E também, ó Deus, eu peço pela vida do irmão Joaquim, já com uma certa idade, passando por uma situação tão crítica de saúde. Os médicos não dão muita esperança, mas nós colocamos essa vida diante do médico dos médicos, de Jesus. Por isso, ó Deus, ó Jesus Cristo, venha ajudá-lo, ó Deus, venha abençoá-lo, fazendo com que se recupere, ó Deus, e volte, ó Pai, para o seio da sua família, e que ele fique ainda um bom tempo ainda com os seus familiares e com a igreja a qual ele participa, Pai, tanto na congregacional quanto na nossa igreja. Ó Deus, tome, ó Deus, esse irmão tão querido em tuas mãos. Também peço pela irmã Jane, que está tendo que administrar esse tempo difícil, ó Pai. Ela está sozinha aqui em Friburgo. Tome, ó Deus, essa vida também, dê forças, paz.
coragem, ó Deus. Ajude, ó Deus, nesse momento tão complicado na vida, ó Pai. A irmã Rosilane pede pela Deus Amar, ó Deus, uma senhora que foi atropelada, mãe de uma colega de trabalho. Cuide, ó Deus, ajude, ó Deus, a senhora a se recuperar, está no CTI. Tome, ó Deus, essa vida também debaixo dos teus cuidados, ó Pai. A irmã Janaína agradece pelas bênçãos, pelo cuidado, por tudo aquilo que ela tem recebido das tuas mãos na vida dela. Tome, ó Deus, essa vida, continuo a pedir, mas também eu quero agradecer juntamente com ela pelas bênçãos que ela tem recebido. Também, ó Deus, eu peço pelo Aleph, o colega de trabalho da irmã Tiene, ó Deus, que está sofrendo de depressão, esse mal terrível que tem assolado a humanidade. Ajude, ó Deus, esse moço a encontrar a luz, a saída para o seu mal. Quem sabe o Evangelho possa ser o socorro nesse momento, de tal forma que ele possa se amparar em Jesus e assim se livrar, ser curado desse mal tão terrível que tem aprisionado tantas pessoas. Senhor, também eu peço pela Noêmia, tia do irmão Joeberson, ó Deus, que fez uma cirurgia no pescoço. Ajude, ó Deus, essa senhora na sua recuperação, livre-a, ó Pai, de todo mal, ampare-a, ó Senhor, nesse tempo de recuperação de saúde. A irmã Suelen pede pelo seu trabalho, abençoe, ó Deus, essa irmã lá no ambiente de trabalho, as lutas e dificuldades e desafios que tem. E também ela pede pelo Fabrício, seu irmão. Tome, ó Deus, essa vida debaixo dos teus cuidados, ó Deus, seu provedor dessa vida. Ajude, ó Deus, nas dificuldades que ele tem, talvez até dificuldades pessoais, precisam de transformação. Ó Senhor, vem fazer a tua obra nesse moço, na vida desse moço. A irmã Rosa, ó Deus, pede pela dona Rita, a sogra da sua irmã. Ajude, ó Deus, essa senhora que também está internada há tantos dias, ó Deus, com a saúde debilitada, venha cuidar dela. Também, ó Deus, ela pede pela minha mãe, que está de cama, ó Pai, sofrendo com um problema de trombose e outros problemas que ela tem. Ó Senhor, venha ajudar a minha família também nesse cuidado, que é um tempo desgastante, difícil, mas venha socorrer-nos, ó Pai, nesse momento, ó Deus. Precisamos de Ti. Obrigado pela cirurgia que João Guilherme fez, mas nós, juntamente com a irmã Elisete, continuamos a pedir pela sua recuperação, que ela seja plena e que daqui a pouco esse garoto esteja saudável e fazendo as atividades normais como outra criança, como qualquer outra criança. Ajude, ó Deus, na recuperação do João Guilherme. A irmã Lenice pede pela sua família. Tome, ó Deus, o Marcelo, a Marcela, debaixo do cuidado, também ser o provedor dessa família, dando a ela tudo o que ela precisa, ó Deus, para o sustento e para a glorificação do seu bendito nome. Ó Senhor, eu venho também, juntamente com ela, te agradecer, porque ela reconhece o teu cuidado nesse tempo difícil que nós vivemos, ó Pai, tempo, posso dizer, estranho, ó Pai. E nada tem faltado, tua mão tem sido provedora, tem suprido, ó Deus, os recursos necessários, teu cuidado também tem se mantido, ó Pai. Obrigado porque têm sido protegidos dessa doença, dessa pandemia mundial. Ó Deus, obrigado porque até aqui, ó Deus, eles não foram acometidos por nenhum mal. A irmã Diana pede pela família de uma professora, colega de trabalho dela, que contraiu a Covid, ó Pai, todos os familiares. Ajude, ó Deus, nesse momento difícil. Tem uma senhora também sofrendo muito, já tinha uma doença anterior e por isso o sofrimento dela maior também, Senhor. Venha ajudá-los, ó Pai, venha socorrê-los também. Os patrões
do marido dessa professora também pegar o Covid. Ó Senhor, ajude-os também a se recuperarem, que os remédios, que os tratamentos surtam o efeito necessário para que eles se recuperem bem dessa doença, ó Pai, sem nenhuma sequela. A irmã Ginaína também pede pelo seu primo Alexandre, ó Deus, que está também com suspeita de Covid. Ajude, ó Deus, esse moço a se recuperar também, a se livrar desse problema. A irmã Charlene também está lá com problemas de saúde, ela, sua família, a filha dela com suspeita de Covid. Venha abençoar e cuidar, ó Deus, dessa irmã, da sua família. Venha curá-los, ó Deus, para a tua honra e tua glória. A irmã Carol pede por uma menina chamada Júlia Vitória, ó Deus, com apenas 7 anos e teve um AVC. Ajude, ó Deus, essa menina nessa recuperação, ó Deus, que ela venha passar por esse momento difícil e se recuperar também sem nenhum problema, sem nenhuma sequela devido ao AVC, ó Deus. Ajude, ó Deus, nessa recuperação. A irmã Vânia pede pelo seu irmão Ivanige, pelo cunhado Anicel. Senhor, livra-os de todo o mal, livra-os da prisão do vício, ó Pai. Livra-os, ó Deus, de Satanás. Venha curá-los desse mal que eles estão vivendo, ó Deus. Libertá-los das ciladas do diabo, ó Deus, das suas vidas, de tal forma que pelo poder do Evangelho eles sejam libertos, ó Deus, desse vício terrível que eles estão se entregando. Ajude-os, ó Pai, abençoe a família também a lidar com essa situação, que é uma situação difícil, também afeta todo mundo. Cuide, ó Pai, nesse momento tão delicado, nesse momento familiar que traz tantos problemas, ó Deus. Ajude. Também, ó Deus, eu venho pedir pela nossa igreja, pelos retornos gradativos ao trabalho que nós estamos tendo, ó Deus. Obrigado pelos cultos que tivemos, pela alegria do povo em estar reunido. A igreja sente falta da presença, de estar junto, ó Pai. Obrigado porque tivemos essa oportunidade, essas possibilidades. Aqueles irmãos que não têm problema de saúde puderam estar lá. Obrigado porque tu tens nos dado esse tempo e ajude-nos, ó Deus, a termos ainda um bom tempo com esses trabalhos. Proteja os membros que estão indo aos cultos de pegarem a Covid, ó Deus, porque assim eles poderão continuar participando, ó Pai. Ó Deus, vem nos ajudar como igreja, ajuda-nos, ó Pai, em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Nós temos uma única fonte de vida, um manancial do qual nós podemos beber todo dia. Vamos louvar ao Senhor e declarar ao Senhor Jesus Cristo como o nosso manancial. Dele é que nós podemos matar a nossa sede espiritual que tanto necessitamos, irmãos. E quantas pessoas estão com sede e não vão ao verdadeiro manancial? Vamos louvar ao Senhor juntamente com o Ministério de Louvor, com esse cântico. Desejo
Irmãos, vamos retomar aqui também o nosso, o nosso culto, aliás, continuar, né, o nosso culto, essa é a melhor expressão, mas agora com o nosso estudo bíblico. Os irmãos veem olhando aqui para baixo, é porque eu uso um cronômetro, porque às vezes eu me empolgo e eu não gostaria de ficar tanto tempo com o estudo bíblico. Eu sei que a concentração às vezes das pessoas são limitadas, ou é limitada, né? E ainda mais com uma tela, e a tela não ajuda muito a concentração. Por isso eu fico com o cronômetro, de vez em quando olho aqui para baixo, tá bom? Mas eu gostaria de continuar refletindo com os irmãos em Provérbios capítulo 21. Na sua tela você tem uma estrutura que nós estamos propondo. Planos e desejos seria a primeira parte, atitudes corretas com os outros, segunda parte, atitudes pecaminosas, terceira parte, e aprendendo constantemente, quarta parte. Na quarta-feira passada, nós já começamos com a primeira parte, planos e desejos, vendo os versículos 1, 2, 5 e 10. Se Deus nos permitir, hoje nós continuaremos com os versículos 16, 17, 21 e 25. Quero convidá-los à leitura desses versículos e depois nós faremos os comentários pertinentes. Mas vamos fazer uma primeira leitura. Provérbios, capítulo 21, versículos 16, 17, 21 e 25. 16. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. 17. Quem ama os prazeres empobrecerá, quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. 21. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. E o 25. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Então, sem mais delongas, eu gostaria só de rever aí na outra tela algumas coisas que nós já vimos dessa parte, dessa primeira parte, que são planos e desejos. Nós vimos que o Senhor inclina os corações, então isso foi no versículo 1, não é? O Senhor inclina os corações, então nós fazemos planos, mas nós precisamos que o Senhor nos incline os corações para desejarmos aquilo que o Senhor quer que nós desejemos. Que nós façamos planos de acordo com a vontade do Senhor. Então, precisamos confiar no Senhor nesse sentido. Depois nós vimos que Deus conhece nossas motivações mais profundas. A pessoa pode aparentar alguma coisa, mas o Senhor conhece os nossos desejos mais profundos, as nossas motivações mais profundas. Por isso que nós precisamos nos preocupar em agradar a Deus antes de tudo. Em terceiro lugar, nós vimos que a pressa leva ao fracasso. Aquelas pessoas que têm pressa demais, tomam decisões rápidas demais, não planejam, não gastam tempo planejando de forma adequada e estão, na realidade, escolhendo o fracasso nas suas vidas, ok? E nós vimos, em último lugar, os desejos perversos. Nós vimos que o perverso realmente tem desejos errados no coração e são esses desejos errados que vão se manifestar em atitudes perversas, ok? Hoje eu gostaria de ver com os irmãos, nessa próxima tela, essa ideia aí desse versículo 16, dentro ainda dessa primeira parte, planos e desejos. Essa ideia do versículo 16 é: desviar-se do entendimento é planejar a morte. Desviar-se do entendimento é planejar a morte. Vamos reler o versículo 16. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Acompanhando aí, você tem o seguinte: há um caminho de entendimento e um caminho de loucura.
O caminho do entendimento é estreito e íngreme, e poucos se acertam com ele. Já o caminho da loucura é largo e espaçoso, e uma multidão trafega por ele. Irmãos, é óbvio que, infelizmente, grande parte das pessoas preferem o caminho da loucura. E esse caminho leva à morte. O caminho do entendimento é um caminho estreito, poucos escolhem passar por ele. É íngreme, é um caminho difícil, poucos acertam com ele, porque na realidade isso vai exigir um certo esforço, vai exigir uma certa renúncia. E as pessoas não querem abrir mão de alguns prazeres para andarem nesse caminho. O caminho da loucura, o caminho largo, é o caminho das liberdades sem limites, é o caminho dos prazeres, das aventuras. Na década de 60, 70, havia uma máxima que era muito repetida: é proibido proibir. Isso não acabou, não. As pessoas hoje acham que podem fazer o que bem entendem. E por falta de padrões morais que nós estamos vivendo, por falta de padrões morais na nossa sociedade, as pessoas fazem o que querem e justificam com a seguinte afirmação: eu tenho liberdade, eu faço o que bem quero com o meu corpo, a escolha é minha. E por tantas pessoas pensarem dessa forma, é que a nossa sociedade está desse jeito, cada vez mais egoísta, cada vez todo mundo pensando em si mesmo. Deus não passa na cabeça de muitos, é uma sociedade considerada pós-cristã, porque os valores cristãos tão caros, tão importantes para uma vida social sadia, para uma vida em sociedade sadia, estão sendo deixados de lado. Mas o caminho da loucura é atraente. Você faz aquilo que bem entende. Por isso que muitos defendem o uso da maconha, por exemplo, e defendem até o uso de outras drogas que hoje não são consideradas lícitas, mas em pouca quantidade, porque cada um faria o que bem entende com o seu corpo. Irmãos e amigos, isso não é pensar em termos de coletividade, não é pensar em termos de comunidade, mas é cada um pensar por si próprio. Interessante que essas ideologias são levantadas por grupos que acham que o Estado deve ter uma intervenção maior na vida das pessoas, até sobre o tipo de família que essa pessoa deve ter. Então, eles acham que precisa haver uma uniformidade, mas, ao mesmo tempo, eles incentivam esse tipo de proposta, porque é para justamente acabar com os valores que já existem. Porque acabando com os valores que já existem, aí sim eles vão implantar os seus valores distorcidos de acordo com a palavra do Senhor. Aí na tela você tem assim: mas esse caminho com tantas luzes e variadas vozes vai desembocar na morte. A nossa sociedade é uma sociedade doente. Nunca se ouviu falar tanto em depressão, ansiedade, suicídio. Por que será que isso está acontecendo? São esses valores que levam à morte. Eu sei que eu estou falando para um público amplo, não só para um público que frequente uma igreja evangélica, mas é isso que o diabo propõe. A princípio, aquilo que ele propõe é muita liberdade, você faz o que quer, são os prazeres, mas o destino, o fim, o último, o desejo final dele é a morte. Ele vem roubar, matar e destruir. Acredite,
Ele não quer que você seja feliz e tenha coisas boas na sua vida. Ele quer te levar a uma prisão e à morte. Ele afasta as pessoas de Deus e as leva para uma noite eterna, uma eternidade de sofrimento, no qual haverá choro e ranger de dentes, choro e agonia profunda, porque não vai haver mais esperança, porque ali Deus vai agir com a sua justiça e a sua ira, não mais o seu amor. Então, desviar-se do caminho do entendimento é caminhar celeremente, rapidamente para a morte e fazer a sua morada na companhia dos mortos. Que isso sirva de alerta. Não se entregue aos prazeres. Busque o caminho do entendimento. Busque ao Senhor. O Senhor te dá sabedoria, entendimento, discernimento. A última informação que você tem aí na sua tela é a seguinte: a Bíblia diz que o perverso morrerá pela falta de disciplina. Não é isso. A falta de disciplina, de autocontrole, faz com que o perverso morra. E muita gente está morrendo devido a isso. Vamos ver o versículo 17. Vamos reler e depois conversar um pouco sobre esse versículo. Versículo 17. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Irmãos, vinho e azeite aqui estão relacionados àqueles banquetes que se fazia no passado, né? E muitos desses banquetes, eles eram acompanhados de orgias. Então, meu amigo, quem ama o vinho e o azeite aqui está se referindo justamente a esse tipo de prática. Acompanhe na tela, por favor. Aqueles que são perdulários, né? Gostam dos prazeres da vida, gostam da vida boêmia, bebendo todas as taças dos prazeres, curtindo a vida com vinhos caros e banquetes requintados, terminarão pobres. Quantos gastam a vida com essas coisas? Quantos trabalham forte, pesadamente durante a semana, mas no final de semana gastam tudo aquilo que ganharam? Não são poucas as pessoas que testemunham da mudança que Cristo traz e falam assim: pastor, depois que eu me converti, as coisas mudaram. A minha situação melhorou, o meu nível de vida melhorou. Antes eu vivia apertado, gastava dinheiro com coisas erradas. Hoje eu tenho uma boa alimentação em casa, eu tenho os recursos necessários, estou tendo condição de adquirir algumas coisas. Irmãos, às vezes os crentes, o mundo, melhor dizendo, critica os crentes devido à entrega de dízimos e ofertas. Mas quanto que essas pessoas gastam com cerveja, com bebidas alcoólicas das mais variadas, com cigarro ou com outras práticas que são erradas? Se você colocar na ponta do lápis o que eles gastam, é muito mais do que aquilo que as pessoas podem ofertar. Observe que não é obrigado, mas podem ofertar de acordo com a orientação divina. O profeta Amós, já no seu tempo, séculos antes de Cristo, ele fazia um brado de alerta para aquelas pessoas que se entregavam aos deleites da vida, aos prazeres da vida, dormindo em camas de marfim, se espreguiçando lá no seu leito, né? Cantando, bebendo vinho,
ungindo-se com os melhores perfumes, mas esquecendo-se da miséria do povo. Irmãos, eu não vejo uma pessoa que desperdiça os recursos que Deus lhe dá, com essa vida cheia de prazeres, com os deleites da vida, se preocupando com o próximo, em ajudar o próximo. Nós precisamos viver uma vida mais simples para ajudar as pessoas em suas necessidades. Agora, aquelas pessoas que só pensam nos prazeres estão pensando em si, pensam em si próprias, não pensam em ajudar o próximo nas suas necessidades. Nós precisamos nos deleitar em Deus, mais do que naquilo que Deus nos dá, irmãos. Irmãos, Deus nos dá bênçãos. Quantas coisas Deus nos dá para que nós realmente nos alegremos. Mas a nossa alegria não pode ser nas coisas dessa vida. A nossa alegria precisa ser, antes de tudo, em Deus. Porque nos alegrando em Deus, nós nos alegraremos de forma devida e profunda com as bênçãos que Deus nos dá nessa vida. Não mude o foco da coisa. Não bote o seu foco nas coisas da vida e esqueça de olhar para o Senhor. Então, na tela você tem, mesmo que tenhamos provisão com fartura em nossa casa, não é sensato amar os prazeres e entregar-nos a esses deleites. Essa não é uma atitude sensata. Normalmente, quem faz isso não tem nada, trabalha muito, às vezes ganha até bastante dinheiro, mas tem uma vida infeliz. Porque o interessante do prazer é que daqui a pouco você vai querer um prazer maior. Isso se torna insaciável. O nosso prazer em Deus, ele pode ser saciado por Deus, porque Deus, ele é tremendo, ele é grandioso. Ele pode nos dar tudo aquilo que nós precisamos para nos satisfazer nele, mesmo que esse desejo de nos alegrar em Deus cresça, mas Deus pode nos dar isso. Agora, os recursos materiais são limitados. As pessoas não podem suportar uma vida de prazer sem que um custo alto aconteça, né? Seja cobrado. Então, precisamos nos deleitar mais em Deus do que naquilo que Deus nos dá nessa vida. Vamos reler o versículo 21. O versículo 21 nos diz assim: o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Que versículo maravilhoso, né? O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Irmãos, aí na tela você tem uma afirmação muito importante. A vida é feita de escolhas. O que ninguém pode escolher são os resultados de suas escolhas. Todos os dias nós somos desafiados a fazermos escolhas. O que vai acontecer a partir das escolhas que fazemos, nós não temos controle. Mas nós somos levados a fazermos escolhas, sim. O sábio é aquele que faz as escolhas certas. O tolo, ele nem se preocupa em pensar muito. Ele acaba optando por escolhas erradas. O sábio busca em Deus orientação para tomar as escolhas certas. O tolo nega Deus, não quer saber de Deus e por isso vai pelos seus próprios desejos. Ele é movido pelos seus próprios desejos. As escolhas, o que vai acontecer a partir das escolhas, isso não se tem controle. Agora, acompanhe na tela. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Aqueles que semeiam na carne colhem
corrupção. Então, aquilo que você semeia, consequentemente, você vai colher. As escolhas erradas que você faz na sua vida vão trazer consequências desastrosas. Não precisa ser muito inteligente para ver que isso é verdadeiro. A própria vida já nos ensina isso. Acompanhe na tela aí, por favor. Quem semeia violência, recebe violência. Quem semeia discórdia, colhe desprezo. Então isso é típico, isso é claro. Mas aqueles que semeiam amor, colhem reconhecimento. Quem semeia paz, colhe amizade. Pessoas que escolhem ser violentas, elas vão sofrendo com violência a sua vida toda. Também serão tratadas dessa forma e viverão num ambiente de violência. Irmãos, a violência tem tomado a nossa sociedade. São tiroteios que nós ouvimos acontecendo o tempo todo. E não precisa ir muito longe, no nosso município mesmo acontecem esses tiroteios. Interessante que nesse ambiente de violência se vive o tempo todo cercado de violência. Uma vez eu estava na frente de uma escola e um aluno apontou uma figura que era um traficante lá no morro lá que ele morava, né? Embora o traficante não tenha só em morro, né? Mas nesse momento era. E ele falou, um dia eu vou ser assim. Um dia eu vou ser bandido. Eu falei, olha, se você fizer essa escolha, sabe, você será bandido, terá alguma coisa na vida, quem sabe algum tipo de bem, mas vai morrer cedo. Porque essa tem sido a história de muitos e muitos que escolhem a violência. Quem escolhe ser violento acaba sofrendo as consequências dessa escolha. Quem semeia discórdia vai ser desprezado. Aquela pessoa que onde passa semeia atrito, vive brigando com todo mundo, essa pessoa vai ser deixada de lado mais cedo ou mais tarde. A culpa é sempre do outro, não, a culpa é sua. Porque você é uma pessoa intragável, ninguém te suporta. Então vai ser deixado de lado, sim. Irmão, a gente precisa fazer uma análise, sabe? Que tipo de comportamento que nós temos tido, como que nós temos tratado as outras pessoas. Eu não entendo pessoas que se dizem crentes, que fazem fofoca, que promovem intriga. Talvez elas só se digam crentes, mas não são de fato. Precisam se converter, ou então buscar mais a Deus e a sua palavra. Porque aquele crente que busca o Senhor, que busca crescer, é uma pessoa que promove a paz, não esse tipo de coisa. Aqueles que semeiam amor vão ser reconhecidos dessa forma. Quem semeia paz vai ter amigos, vai ter amizade. Agora, quem não faz isso, não terá. Interessante que esse texto fala sobre a justiça e a bondade. Eu gostei tanto disso. O que segue a justiça e a bondade achará vida, achará justiça e achará honra. O que segue a justiça e a bondade vai ter o que de volta? Vai ter vida, vai ter justiça e vai ter honra. Irmãos, justiça e bondade precisam andar de mãos dadas. A justiça sem a bondade, ela esmaga as pessoas. Então a justiça precisa ser temperada com a bondade, temperada com a misericórdia, para que as pessoas não se sintam sempre pressionadas, para que o martelo da justiça não fique batendo constantemente nelas, né? E essa pessoa se sinta oprimida por alguém que se acha um justiceiro de Deus. Né? Justiça e bondade precisam andar de mãos dadas. Em contrapartida, a bondade sem a justiça deixa as pessoas acomodadas.
Sabe aquela, as pessoas erram e somos muito bondosos com ela, muito tolerantes com ela. Com isso a pessoa não reconhece o seu erro e assim vai tocando a sua vida, fazendo coisas erradas, porque não há uma ação que promova justiça, que aponte o erro, que denuncie o erro e aponte o caminho certo. Então, a falta de justiça, ou seja, essa bondade demasiada, essa bondade sem ter o tempero da justiça, acaba sendo uma bondade perigosa, que vai fazer com que aquela pessoa permaneça constantemente no erro e não mude as suas atitudes. Quem anda na verdade, irmãos, e pratica o amor, semeando na vida do próximo justiça e bondade, vai colher frutos benditos de uma vida abundante. Ele será coberto com as alvas da justiça de Cristo e receberá honra tanto na terra como no céu, diante das pessoas e diante de Deus. Por isso nós precisamos seguir a justiça e a bondade. Nós colheremos frutos benditos, né? Nós teremos uma vida abundante, uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida frutífera. Seremos cobertos pela justiça de Cristo, essa justiça que foi nos dada quando cremos em Cristo, né? Mas também é o tipo de justiça que resulta numa santificação constante, né? Buscando sempre fazer a vontade do Senhor, e também será uma pessoa que será reconhecida tanto pelas pessoas que estão à sua volta, mas muito mais ainda, e muito melhor ainda, será reconhecida pelo próprio Deus. Então vale a pena seguir a justiça e a honra. O último versículo dessa noite é o versículo 25, que eu gostaria de reler com os irmãos. O versículo 25 nos diz o seguinte: o preguiçoso morre desejando, porque suas mãos recusam trabalhar. Mais uma vez o sábio fala sobre a preguiça com seu filho. Fala contra a preguiça com o seu filho. Porque a preguiça é um problema, a preguiça é um pecado. Acompanhe na sua tela. O preguiçoso tem alergia ao trabalho. Isso não significa que ele seja uma pessoa conformada com a pobreza. Se você perguntar a um preguiçoso, você gosta de ser pobre? Você gosta de ter falta de recursos? Ele vai dizer que não. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um tipo de preguiçoso que às vezes a gente não se atém. Daqui a pouco eu vou chamar a atenção para isso. O preguiçoso tem muitos desejos, muitos sonhos, muitos projetos. Ele consegue até mesmo discorrer sobre os seus altos ideais, compartilha com os outros os seus sonhos audaciosos. Irmãos, esse que eu quero chamar a sua atenção. Esse tipo de preguiçoso, se você tiver uma conversa com essa pessoa, ele tem sempre algum tipo de planos audaciosos, fala muito, mas você vai ver, ele não move uma palha, não move o dedo, ele não corre atrás, tem sempre boas ideias, mas ele não age de forma alguma. É um tipo de preguiçoso que muitas vezes tem a aparência de visionário, de alguém com muita visão, com muitos desejos, com muitas ideias, mas que na verdade esconde a sua preguiça, não constrói nada. Às vezes até se movimenta um pouco, conversa com o outro, mas nada de concreto é feito. Isso é um tipo de preguiça muito perniciosa, que muitas vezes ela é camuflada com projetos ideais
mas que na verdade não leva a nada. Em geral, o preguiçoso é um indivíduo que tem um belo discurso, ele é bem articulado nas palavras, ele fala bem, chega até a convencer as pessoas sobre esses empreendimentos arrojados, mas não sai disso. O problema é que os planos e os desejos do preguiçoso, eles ficam apenas na cabeça dele. Ele não tira esses planos do papel, ele não se move de forma coerente, ele não quer ter muito desgaste. Quem sabe ele quer que isso tudo se resolva de forma milagrosa, não é? Então esse é um tipo de preguiçoso que nós não estamos muito acostumados a considerar. Às vezes a gente fica imaginando que preguiçoso é aquele que somente fica deitado numa rede, esperando que as coisas aconteçam, e não é bem assim. Esse é um preguiçoso que, se você der oportunidade, ele vai falar muito com você, é uma pessoa que tem boas ideias, fala bem, mas que não faz muita coisa para que os seus planos aconteçam. Acompanhe aí na tela. Ele não põe o pé na estrada para perseguir seus ideais, nem coloca a mão na massa para atingir seus alvos. Não se desgasta, não quer cumprir o horário de trabalho, não quer ter muito esforço na vida e quer que os seus planos ideais se concretizem. O preguiçoso, ele busca o resultado, mas ele não quer se comprometer muito com a causa. Ele quer o resultado, mas não quer compromisso. Na tela você tem: o preguiçoso morre desejando, sem jamais alcançar o que deseja. Irmãos, isso é uma coisa impressionante. Ele tem muitos desejos, morre com os desejos, mas ele não alcança, porque ele não toma as atitudes, não quer ter o compromisso e o desgaste necessário. Ele não tem coragem, por exemplo, para estudar. Porque o estudo, irmãos, ainda é uma forma de muitos de nós que não nascemos em berços de ouro, conseguirmos o nosso sustento de forma digna, conseguirmos melhorar um pouco. Eu estava ouvindo uma reportagem que falou de uma quantidade enorme de pessoas que irão perder os seus empregos nos próximos 5 anos, porque serão substituídos por programas de computador. Mas, ao mesmo tempo, uma quantidade muito maior de empregos será oferecida para aqueles que se aprofundarem, quiserem estudar, fazer cursos para poder trabalhar justamente nessa área. Então, as pessoas inteligentes vão olhar isso como oportunidade, vão estudar, vão se preparar, vão se entregar para isso, para que possam se preparar da melhor forma possível. O preguiçoso não tem coragem para estudar, o preguiçoso não tem ânimo para trabalhar, é sempre desanimado, sempre arrumando uma desculpa, uma razão, ele não tem disposição para semear, e no final das contas quer colher, e não vai colher, vai chegar à pobreza, né? Ele nunca vai alcançar aquilo que deseja. A última informação que você tem aí é a seguinte: o resultado é uma vida inteira de desejos e uma morte inevitável na pobreza. É isso. Eu espero que esses conselhos do sábio tenham ajudado alguém nessa noite e te ajudem a ter uma vida melhor, uma vida que glorifique ao nosso Deus. Vamos orar e logo após eu gostaria de reafirmar alguns avisos. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado porque ela é prática, ela tem a ver com o nosso dia a dia, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos cuidadosos, observadores da tua palavra, desejarmos aquilo que tu queres que nós desejemos, busquemos sempre a tua orientação, a tua direção. Abençoe cada um que está nos ouvindo com a tua bênção, para que eles tenham discernimento nas suas escolhas.
Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como já foi bem anunciado semana passada, também nos cultos de domingo, nós resolvemos possibilitar a volta das crianças de 8 a 11 anos e também dos irmãos idosos, contanto que eles estejam com a sua saúde em dia, com tratamento adequado da saúde e não tem nenhuma alteração, tá bom? Tanto as crianças quanto os idosos, aliás, todos, né? Ninguém deve ir para a igreja caso esteja com a sua saúde alterada. Mas eu preciso que você faça a sua inscrição. Nós já abrimos a inscrição desde ontem. Está lá a inscrição para o culto da manhã e para o culto da noite. Observe, nós vamos abrir as inscrições somente para os membros da igreja até quinta-feira. Então, somente os membros da igreja. Nós estamos priorizando as inscrições dos membros da igreja até quinta-feira. A partir de sexta-feira, nós abriremos a inscrição para os visitantes, tá bom? Eu quero deixar claro o seguinte, eu tenho dado essa orientação, mas eu tenho observado que tem gente que às vezes chega no sábado à noite e quer fazer sua inscrição. Por gentileza, irmão, não me leve a tomar essa atitude tão difícil, né? Que eu não quero tomar, de falar, irmão, o irmão não vai poder porque nós já temos um número grande de inscrição, o irmão não fez a inscrição. Quando eu faço isso com o visitante, eu entendo que o visitante vai entender, mas com um membro da igreja, para mim, vai ser muito difícil tomar essa atitude. Mas eu vou precisar tomar para que o distanciamento dentro do templo, o distanciamento adequado ocorra, tá bom? Nós estamos fazendo grupos de família, então nós precisamos da inscrição justamente para separarmos de forma adequada, temos o distanciamento adequado. Então, por gentileza, meu querido irmão da Igreja Batista em Nova Suíça, membro da igreja, faça a sua inscrição até quinta-feira. Depois disso, então, nós vamos abrir a inscrição para o visitante e se o número for máximo, nós chegarmos ao número máximo, nós não vamos mais atender as solicitações de inscrição, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que dê um restante de semana feliz debaixo da sua augusta presença. Um abraço a todos.